Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para resolvermos algumas questões que envolvem um grande pensamento de Frege, filósofo que é um dos precursores aí da chamada lógica matemática. É sugerido aqui um texto que eu peço que você leia, pause o vídeo, faça a leitura, um texto muito interessante que vai aparecer aqui para você. Você deve ler e depois você retoma a resolução das questões que estão sendo propostas para, de fato, concretizar o seu conhecimento desse grande filósofo, da teoria dele, indicada aqui para nós como a teoria da criação da lógica matemática, ok? Vamos lá. Explique o significado das metáforas do olho e do microscópio no texto. Veja, uma metáfora, tá? É praticamente um tipo de construção teórica, linguística, que tenta demonstrar algo que aparentemente se mostra para nós de uma forma simples dentro de uma estrutura de comparação. Como assim, professor? No texto, nós vemos o Frege expressar que o olho e o microscópio, eles têm propriamente características peculiares. Se nós olhamos para as funções do nosso olho, nós perceberemos que essas funções elas são extremamente complexas. E o Frege diz o quê? A língua natural, a linguagem que nós utilizamos no nosso cotidiano, ela, à semelhança do olho, é movida por uma complexidade muito grande. A variação linguística, os modos que nós podemos utilizar por conta da nossa linguagem, para nos referirmos a determinados objetos, para nos referirmos e propormos determinadas sentenças lógicas, são aí inúmeras, tá certo? E qual é a ideia do Frege? A ideia do Frege é que esse sistema complexo, tanto do olho quanto da linguagem, são muito valorizados. Porém, existe aí, dentro do âmbito científico, algo que essa complexidade da linguagem e a complexidade do olho não podem, de fato, alcançar, uma vez que para isso você precisa de uma certa acuidade, tá? Observe que no texto vem dizendo o que é isso, né? Acuidade. Então, nós precisamos de uma certa precisão, nós precisamos de uma certa objetividade, que nem no nosso sistema ocular, nem muito menos o nosso sistema linguístico natural pode nos lograr. Então, o que é que o Frege faz? Traz a função do microscópio. A função do microscópio, ela é direta, ela é objetiva, ela não se utiliza de uma complexidade. E aí o que acontece? O Frege compara esse microscópio à lógica matemática. A lógica matemática e o microscópio, para questões de cunho científico, eles são mais apropriados que, por exemplo, o olho natural e a linguagem natural, que muitas vezes não conseguem ter aí a objetividade e a precisão que o microscópio e a lógica matemática possuem. Então, praticamente, esse é o significado da metáfora que está sendo apresentada no texto do Frege para nós, ok? Segunda questão. Frege justificou a criação de uma linguagem formal para ser aplicada às ciências, apontando a ocorrência de equívocos gerados pela linguagem comum. Considerando essa afirmação, discuta as questões a seguir e registre suas conclusões. A. A ciência necessita de uma linguagem específica, diferente da linguagem comum. Por quê? Bem, de acordo com o pensamento de Frege, nós sabemos que sim, a ciência ela precisa de uma linguagem específica, uma vez que a ciência ela trabalha com certa noção de objetividade. A nossa linguagem, por outro lado, ela é uma linguagem muito complexa, né? Quando eu falo, por exemplo, a palavra manga, se eu não especifico dentro do contexto, bem dentro de uma determinada semântica, o que eu quero dizer com isso, isso não vai parecer claro para você.
né? Então é preciso, muitas vezes, nós nos utilizarmos de determinadas estruturas linguísticas que são muito extensas, muito complexas, e eu até ouso dizer, você já parou para imaginar, resolver, né, o teorema de Pitágoras com a linguagem falada ao invés da linguagem matemática? Isso ia dar um trabalho danado, pessoal. Então, o que é que o Frege percebe? Ora, a matemática ela consegue ser mais objetiva porque ela tem um sistema formal, uma linguagem formal que a possibilita ser aplicada de modo objetivo, claro e preciso. Então, o que é que ele faz? Ele traz justamente para a ciência esse tipo de linguagem. E essa é a razão que faz com que Frege ele faça uma diferenciação entre aquilo que é próprio da linguagem comum e aquilo que é próprio de uma linguagem científica, de uma linguagem lógica, matemática. Por quê? Porque a nossa linguagem comum, muitas vezes, ela está psicologizada. Então, é com a conceitografia, com a noção de linguagem matemática, linguagem formal, que nós vamos ter aí uma despsicologização da nossa linguagem, ok? B. Uma linguagem formal, simbólica, estaria isenta de enganos. Por quê? Veja, criar uma linguagem é criar um conjunto de símbolos que sejam, né, de modo objetivo, referidos a alguma coisa, tá? O que acontece? Esses símbolos, para que eles operem, eles precisam de regras. E essas regras são regras sintáticas. Ou seja, essa linguagem formal, ela tem uma sintaxe. E essa linguagem formal, matemática, ela também tem uma semântica, porque ela tem um significado preciso em relação àquilo a que ela é aplicada. O que é que o Frege percebe? Essa linguagem, se ela for regida por uma lógica regral, uma lógica de regras que seja de fato precisa, ela sempre vai ser preciso. Mas o que acontece? Muitas vezes nós podemos não utilizar de modo correto as regras que regem, né, essa linguagem, esses signos linguísticos que foram criados. E a consequência disso é o quê? A consequência disso é que essa linguagem, ela poderia resultar no engano. Mas esse engano, ele não seria um engano como acontece, né, na nossa língua natural. Seria um engano que você poderia resolver simplesmente pela mudança, né, de uma falsa regra, de uma regra errada que você utilizou, aplicando uma regra correta, tá? Isso muitas vezes, pessoal, você vê nas linguagens de programação. Você tem uma linguagem de programação, né? E aí, às vezes, o programador, ele erra uma regra que é utilizada para aquela linguagem funcionar. E a consequência é que a linguagem, ela entra no engano. E aí ele se depara com aquilo que é que ele faz. Ele muda a regra e aí a linguagem passa a operar normal, né, lá no computador, tá certo? Então, assim, essa é a razão, esse é o porquê, né, que nos leva aí a entender que essa linguagem pode sim ter enganos, mas esses enganos também são mais fáceis de ser resolvidos. Você pode pensar isso também no âmbito da matemática, né? A matemática tem uma linguagem específica que tá regida aí por regras, né? É regral, é regrada essa linguagem. E o que acontece? Quando você erra, por exemplo, um sinal, né, isso pode fazer toda a diferença quando você está fazendo uma prova. Mas não é a linguagem que tem o engano, é porque a aplicação da regra dentro daquela linguagem foi aí danificada. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma revisão, consertar a regra, e aí quando você conserta a regra, a linguagem funciona normal e te leva de modo preciso, direto e objetivo ao resultado correto de qualquer expressão, seja lá qual for que você tenha como trabalho para resolver dentro daquela situação que está sendo proposta para você, tá certo? Então, praticamente, essa também é a nossa resposta aí para essa questão que é levantada na alternativa B aqui, tá bom? Bons estudos, pessoal, tudo de bom, e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Um abraço!